Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, cidade maravilhosa, Londrina de tantas histórias, Londrina de tantas conquistas, Londrina de tantas pessoas que já trabalharam e que foram embora. E muita gente no êxodo de voltar novamente para Londrina para cuidar dos seus familiares, dos seus pais, dos seus amigos. E essa cidade, ela fica assim mutável, constantemente ela muda suas características. Por quê? Uma cidade é feita de pessoas, e pessoas que passam por aqui, deixam as suas experiências, suas lembranças, não é? Vivem na cidade por um determinado tempo. Algumas nascem, crescem, trabalham e acabam ficando por aqui a vida toda. E outras apenas passam por aqui e deixam as suas lembranças, as suas conquistas e as suas histórias. E por falar em histórias, nós temos a comemoração dos 50 anos da Casa do Estudante da Universidade Estadual de Londrina, a CEUEL. Essa Casa do Estudante, ela com toda certeza faz e fará parte da cultura dessa cidade. Ela faz e fará parte de todo aquele estudante que passou por lá, direto e indiretamente, que contribuiu para o crescimento dessa cidade. Porque se não fosse a Casa do Estudante, com toda certeza, essas pessoas não iriam sobreviver ao ensino. Sobreviver nesses 50 anos a tantas mazelas, às vezes, da sociedade, falta do reconhecimento, falta de dinheiro, não é verdade? A universidade abre uma possibilidade e aí não tem onde morar, onde comer e onde viver. Está lá a Casa do Estudante de braços abertos para receber todos esses estudantes, início de vida, às vezes sem esperança, sem dinheiro, mas com muita perspectiva de um dia vencer na vida. Então a Casa do Estudante está sendo e será com toda certeza um grande alicerce de estrutura para essa Londrina que deu certo, para outras cidades do Paraná, do Brasil e do mundo, porque passaram por lá milhares de alunos, não é verdade? Milhares de estudantes, milhares de esperanças que se concretizaram. Por isso que eu penso que esse assunto é muito importante. E eu reúno aqui o Marcos Afonso. Ele é bibliotecário, formado em biblioteconomia na universidade em 2003, pós-graduado em gestão de bibliotecas públicas, atualmente é bibliotecário no município de Telêmaco Borba, ex-morador da Casa do Estudante da Universidade de Londrina. Marcos Afonso, então o senhor passou lá pela Casa do Estudante e assim você captou de lá toda a energia, deixou lá a sua energia, e se não fosse ela também, você não teria conseguido se formar. Bom dia. Bom dia Londrina, bom dia Marcão, bom dia Cebolinha aqui, bom dia o Jailson. Então, Londrina, cara, e a Casa do Estudante foi um divisor de água da minha vida, né? Eu morei na Casa do Estudante de 99 até 2001. Depois de 2001, fui para uma república. Mas eu continuava frequentando lá, né? Porque, através de mim, uma prima minha morou na Casa do Estudante, e ela foi até o final na casa, eu sempre estava por lá também, visitando os amigos que ficavam lá. Continuou sendo uma casa de passeio para mim, depois do tempo que eu morei lá. Mesmo depois que passou por lá, ainda você frequenta? Frequentava, nossa, deixei amigos lá, né? Eu morava em Londrina, morava numa república, mas sempre estava lá, porque a casa foi a minha entrada em Londrina, foi a Casa do Estudante. A UEL, depois a Casa do Estudante foi a minha entrada em Londrina. Muito bem. Jailson Aparecido Pinheiro, chefe de divisão de moradia estudantil. Tem 49 anos, casado, está há 15 anos trabalhando na Universidade Estadual de Londrina, trabalha na moradia estudantil há 14 anos e como chefe de divisão de moradia estudantil está há 6 anos. Jailson, então você hoje é chefe de divisão dessa Casa do Estudante que eu comentei que, com toda certeza, se não fosse ela, boa parte dos estudantes carentes não teriam conseguido se formar. Bom dia, amigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Paulo. Marcos. Bom dia. Bom dia. É um prazer, primeiramente, estar participando desse momento tão, para nós, históricos da moradia estudantil, poder demonstrar a importância dessa ferramenta social diante da Universidade Estadual de Londrina e principalmente dos estudantes que contemplam com ela o seu dia a dia, tá? Estou, né, como a gente já falou, há 14 anos à frente, comecei como zelador
passei de encarregado predial e estou há 8 anos quase à frente da gestão da moradia. Então começou limpando, varrendo, tomando conta. Sim, sim. Então sabe tudo, é o chão de fábrica. A gente começou lá de baixo, né? Então a gente sabe qual que é o passo a passo e a necessidade hoje e ao longo do tempo de toda a moradia estudantil que eles precisam. Isso é importante, hein? Porque às vezes a pessoa não que cai de paraquedas, né? Às vezes acaba entrando para tomar conta de um setor onde não tem noção das mazelas, não tem noção das necessidades, não tem noção da verdadeira necessidade daqueles que usufruem, né? Então você, como entrou como zelador, limpando, arrumando, conquistando os moradores, dizendo não quebra não desarruma não, deixa isso aqui ajeitadinho, porque querendo ou não é um respeito mútuo entre quem toma conta e quem usa, né? Sim, Marcos, eu sempre defendo o pessoal assim, é importante a gente tentar se colocar no lugar de quem faz uso da ferramenta, né? Porque a partir da hora que você se coloca no lugar da pessoa e tenta imaginar o que é o dia a dia da pessoa, fica mais fácil de você alcançar os objetivos que é para atender ela de uma forma com qualidade, de vida, com organização e ter, na realidade, uma interação melhor para poder trabalhar em conjunto. Muito bem. E tenho também aqui o Paulo Menezes Carvalho, agente do governo federal. 69 anos, engenheiro civil, agente federal, foi morador da Casa do Estudante nos anos de 82 a 87 e também presidente da Casa do Estudante da Universidade Estadual de Londrina dos anos de 82 a 83. Paulo Menezes, hoje você é agente federal, engenheiro, um cara bem sucedido, né? Nacionalmente conhecido pelas andanças pelo Brasil todo, mas um dia também você foi um menino carente lá na Casa do Estudante há muitos anos atrás. Bom dia. Bom dia, Londrina. Sim, foi aquele carente que a Casa do Estudante fez a diferença, porque se eu não entrasse na Casa do Estudante naquela época, eu teria que voltar para o interior de São Paulo, onde meu pai recebia meio salário mínimo. Não tinha como manter o filho estudando, porque a engenharia era um período integral e teria que trabalhar. E na época da Casa do Estudante, nós morávamos em 40, a minha diretoria foi a primeira a permitir mulheres entrar na Casa do Estudante. Por quê? Tinha somente para meninos, e meninos que eu falo os meninos, né? E hoje não. E a partir de 1982, 83, nós abrimos vagas para o carente, não importa se era do sexo masculino ou do sexo feminino. Alguns torceram o nariz, porque achavam que ia dar algum atrito, mas não, foi sucesso total. A ponto de, na Casa do Estudante, ter casais de namorados, depois se casaram, tiveram filhos, e hoje são netos da Casa do Estudante. Nós temos a Popinha, foi a primeira que nasceu na Casa do Estudante, filha do Maurício e da Ritinha. Então, para nós, Casa do Estudante é tudo. Por que é tudo? Porque às vezes o cidadão mora numa cidade do interior e não tem onde ele vai fazer o curso. E indo para a Casa do Estudante, ele vai estar alojado e terá condições de fazer o curso. No seu caso, é preponderante, porque quando você chegou lá, o Jair estava comentando comigo aqui, e vocês estavam comentando a respeito do seguinte: existe até uma verificação do nível de dificuldade. É isso? Vulnerabilidade social. Tem, né? Tem. Né? E como é isso medido hoje em dia? O serviço social, né, do SEBEC, que a gente, Serviço de Bem-Estar à Comunidade, ele faz uma avaliação e lá dentro da avaliação ele tem os critérios, né, que o estudante precisa apresentar para fazer a avaliação da renda per capita familiar. E dentro dessa avaliação, hoje no caso da moradia estudantil, que ela atende 80 estudantes, os 80 estudantes mais vulneravelmente social são acolhidos para ter o direito a permanecer 1 ano até o ano seguinte e executar o processo de seleção novamente. E com vocês aconteceu a mesma coisa? Na época a coisa era assim mesmo? Como é que você mede tudo isso? Quando você chegou, você falou assim: não, eu não tenho condições. O cara de lá falou assim: eu também não tenho. E como é que decide isso? Quem tem menos condições? Bom, na época eu morava em São Paulo, né? Daí eu passei no vestibular no meio do ano. Naquela época eu passava o vestibular no meio do ano e assumia em março, né? Fevereiro, março. Daí eu passei no vestibular e tal, né? Quando eu vim entregar a documentação, fazer a matrícula, daí eu cheguei lá na UEL, entreguei a documentação, daí já me formei, já foi no NUBEC, que era antigamente o NUBEC, que chamava lá, que era ação social, né? Serviço social. Daí cheguei, conversei, como faço morar na Casa do Estudante. Daí você estuda? Eu acabei de fazer a matrícula. Daí ela pegou assim: olha, você tem que fazer a inscrição, daí tem toda a documentação para você entregar aqui, mas vai lá e conhece a casa. Daí eu peguei o endereço, né, e cheguei na JK ali.
Chegando no JK, vou descendo ali a JK, vejo os prédios bonitinhos. Nossa, mas sabe a casa do estudante, aquele prédio bonitinho ali, né? Sabe? Quase na esquina, Sim. Chegando ali, falei assim, nossa, mas tá bonito esse casa do estudante aí. Me olhou, não, mas não é aqui não. Daí fui descendo, daí olhei um matagal assim, eu falei assim, meu Jesus, é ali mesmo. Daí cheguei, fui entrando assim, umas bicicletas ali, um pessoal ali sentado ali, daí vi seu well em cima, assim, eu pensei, é aqui que eu vou morar. Daí cheguei lá, quem me atendeu na época foi o Rufino. Você estiver ouvindo aí, Rufino. Hoje em dia ele é doutor, tá na Federal da Bahia, da Paraíba, dando aula. Ele me recebeu ali, mostrou a casa e tal. Daí eu falei, vou fazer inscrição. Você, mas vai ficando aqui. Tem uns colchão aqui, já estão preparando o pessoal vir. Então, antes de passar pela seleção para ficar morador efetivo, a galera se juntava e se ajudava. Eu entendi. Isso tudo, você não estava qualificado, você não tinha feito documentação nenhuma, nada. Eu só mochila nas costas. Mochila nas costas. Matriculado na UEL. Só isso. Sem dinheiro? Sem dinheiro, nada. Os caras vão bater um colchãozinho pra mim. Aí você bateu lá na porta e falou, opa, tudo bem, eu passei aqui. Você tinha passado em biblioteconomia. Uhum. E aí, sem documentação já para você entrar, mas mesmo assim você bateu lá e falou, hoje eu preciso dormir aqui. Já fiquei dormindo ali, dormindo na sala de estudo, né? Tinha um monte de colchão ali, a galera ia pegando o colchão e cada um tem um cantinho ali, até sair a seleção, a galera dormia ali. Entendi. Foi assim que começou minha vida aqui em Londrina. Entendi. Jailson, isso é uma história de... Há quantos anos atrás, mais ou menos, Marco? Foi em 99. 99, né? Nós temos aí mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos disso. Hoje é possível acontecer isso ou não? Ainda? Hoje, na realidade, né, diante da atualização do sistema de gestão, né, a gente faz um trabalho quase parecido com o que aconteceu com ele. Por exemplo, a gente tem o processo de seleção que, infelizmente, por ter a limitação de vagas, não ter espaço para acolher além das vagas que são cedidas. Hoje são quantas vagas? 80 vagas. 80 vagas. A gente faz o quê? Por exemplo, esse ano, iniciou o calendário acadêmico. Até os resultados do processo de seleção, a gente tem algumas vagas em aberto, que a gente são as vagas dos estudantes que se formam, ou às vezes desiste, vai embora e tal. Então a gente faz o quê? A gente faz uma prévia, por exemplo, faz uma avaliação social do estudante para ver se ele primeiro se enquadra nos critérios básicos de processo de seleção, e se ele se enquadrar, a gente já acolhe ele temporário, até sair o processo do resultado do processo de seleção. Difícil, assim, em outros anos, antes da pandemia, a gente tem que assim, deixar um ponto de referência, que antes da pandemia, a gente completava as vagas todo num processo de seleção. Tá? Então, só tinha ali 5, 6 vagas que era dos estudantes formandos. A gente teve uma dificuldade na moradia estudantil e toda a estrutura da UEL, na realidade, com relação à demanda de vagas. Então, teve um pouco assim, saiu um pouco fora do ritmo normal. Então, a gente passou a ter algumas vagas mais do que anterior. Então, a gente consegue fazer aí até uns 15 estudantes. A gente acolheu esse ano, por exemplo, 25 estudantes em caráter temporário para aguardar o processo de seleção para não deixar desamparados. Ô Paulo, você foi morador da Casa do Estudante nos anos 80, né? Você lembra como que era a estrutura, o clima, não é? Quando você, menino, você nasceu onde? Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Papai e mamãe carentes na época. Produtor rural. Produtor não, trabalhava na zona rural. Trabalhava na zona rural. Não era o fazendeiro? De pai e mãe. Então... Não era fazendeiro? Não era fazendeiro. Não, né? Você, meninão, trabalhou também na roça, não? Lá. Eu trabalhei até os 14 anos. Lá? Lá. Até os 14 anos. E aí você veio para Londrina? Aí eu fui para Presidente Prudente, que eu estava na fazenda, no interior, e fui para a cidade. Uhum. Aí trabalhei em um banco, então eu tinha habilidade na área de escritório. Fez o diferencial para quando eu fosse. Quando eu participei da entrevista na Casa Estudante, estava precisando de alguém que também participasse da administração. Entendi. Então, além de ser carente, eu tinha o conhecimento e poderia ajudar e auxiliar a Casa do Estudante. Desde aquela época você tinha um pouquinho de habilidade com os números. Já tinha habilidade com os números, então ajudou muito. O fato de você vir do sítio, papai e mamãe, analfabetos, não fez com que você parasse todo esse processo da sua vida. Você não se restringiu ao fato de você vir do sítio, vir para uma cidade maior e não ter o apoio do papai e mamãe, que nem sabiam a importância disso, né? Não sabia. E além, eu era o 13º filho. Que isso? É bastante. Filho muito. O primeiro universitário, então foi diferencial. Entrar, fazer, ainda mais engenharia, que era um curso pesado, integral, tinha que trabalhar à noite. Às vezes eu fazia, precisava de dinheiro. O que eu fazia? Nós, da Casa Estudante, tinha um grupo que trabalhava nos restaurantes. Colocava o blazer e ia trabalhar de garçom nos restaurantes aqui de Londrina. E ganha bem, vocês não sabem, mas ganha hoje R$200, R$300
num atendimento de uma festa. Entendi. Então nós, estudantes da UEL e morador da Casa Estudante, sempre fizemos isso, trabalhamos. E trabalhamos de que forma? Nós mantínhamos o restaurante da universidade. Naquele tempo não era lá na UEL, era anexo ao prédio da Casa do Estudante. Entendi. Então a nossa diretoria lá em Sete administrava o RU, fazia todas... Quem comprava a UEL dava os alimentos para nós e nós vendíamos as refeições, com aquele dinheiro nós pagávamos a folha de pagamento. Então a UEL não tinha interferência na Casa do Estudante, a ponto de quem administrava e quem selecionava o pessoal, os futuros moradores, eram os próprios moradores já existentes. E olha quando só, nós falamos que tinha 40 morando, tinha 40 morando, mas se a pessoa fizesse medicina, imagina 5 fazendo medicina, só ia abrir vaga daqui 5 anos. Então a concorrência era altíssima. Quando eu participei, só tinha uma vaga. Só que no semestre anterior não havia vaga. Então foi assim uma disputa grande, tinha 40 participando. Você lembra do primeiro dia? Ah, lembro. Do primeiro dia que você entrou na Casa do Estudante? Lembro, foi uma festa. Eu fiz o cálculo como se eu tivesse ganhado 1 milhão se fosse hoje. Por quê? Imagine você ganhar 5 anos, são 60 meses, gastando 2 mil por mês, já dá 120 mil. Mas tinha outras despesas, era uma loteria. Você entrar na Casa Estudante, para mim, foi uma loteria. É porque você veio extremamente carente. Carente, totalmente carente. Você chegou a fazer cursinho? Não, aqui em Londrina não. Porque quando vem para Londrina já está habilitado, já passou na UEL. Não fiz cursinho na UEL. Não, né? Não. Então esse caminho seu do sítio para a cidade grande foi também trabalhando em outros lugares. Outros lugares. E falando rapidamente dos carentes da Casa do Estudante, tinha carente lá, tinha um menino, eu não vou falar o nome, hoje ele é procurador aqui no estado do Paraná, é a autoridade máxima, ele só tinha uma calça jeans para viver. E o que ele fazia quando tinha que lavar? Ele enrolava o corpo numa toalha, lavava a calça jeans dele, colocava no varal, esperava secar lá depois de 4, 5 horas e voltava a usar a mesma calça. O grau de carência que eram os moradores da Casa Estudante, era muito carente. É o seu caso também. Hoje você é um agente federal, né? Sim. É um engenheiro, e se não fosse a Casa Estudante naquela época, esquece. Esquece. Não teria como sobreviver. Não teria como sobreviver. E outros que você percebeu, a mesma coisa. Esse é um. Então um outro, tem um caso do Valério, ele era filho de boia fria aqui em Santo Antônio da Platina, prestou engenharia na UEL, passou, depois de 2 anos, prestou o ITA, passou, depois prestou a USP, passou, prestou a Receita Federal, passou. Era um carente. Não, eu não vou falar que ele era carente, mas era super gênio. É um gênio. Todos os concursos, tudo que ele prestava, ele ia passando. E você olhava nele assim, pobre. Então aí que está, né? Então nós temos que, cada vez mais, nos apercebermos de que essa primeira impressão que às vezes uma pessoa te passa, ela é errônea, não é? No nosso avaliador pessoal, não é verdade? Porque a gente às vezes olha para a pessoa, às vezes, pela roupa, pelo status, pelo comportamento, você não sabe que ali às vezes reside verdadeiramente um gênio. Começa a prova aí, não é verdade? Exato. Eu imagino, Jailson, a percepção que você tem que ter nisso tudo, porque às vezes você tem lá um menino quietinho, uma menina quietinha, às vezes que não se comunica muito, extremamente humilde, e que ali às vezes reside uma pessoa que tem uma capacidade extremamente importante para depois futuramente entregar para a sociedade e que precisa dar aquele apoio naquele momento, que eu acho que a Casa do Estudante tem essa percepção. Está aqui você com 2 ex-moradores que são resultado desse apoio lá atrás, porque se hoje eles entregam para a sociedade um trabalho digno, na verdade, com qualidade, se não fosse a Casa do Estudante, eles não teriam nem conseguido entrar na universidade e continuar na universidade, porque a cidade é cruel. Quando você chega para cá, se você não comer, se você não beber, você tem que voltar para onde? Para casa? Para outro trabalho? Deixar de estudar? Você continua vivenciando isso, não é não? Ah, sim, né? Realmente a gente vivencia isso todo dia. Eu acho que assim, a dificuldade até maior, na realidade, é para aqueles estudantes que às vezes têm um problema de desenvolvimento. Que nem, por exemplo, aquele um que tem uma capacidade técnica mais avançada, ele consegue buscar bastante coisa por conta própria. Agora tem aqueles assim que tem um pouco de dificuldade de aprendizado, alguma coisa assim. A gente faz o quê? A gente tenta no dia a dia, no acolhimento, no diálogo, se a gente está tendo a percepção de ele estar tendo alguma dificuldade,
a gente já aciona o serviço social do SEBEC, a psicologia, e tenta auxiliar esse estudante para poder garantir que ele consiga concluir a graduação dele de uma forma mais tranquila. Tá? A percepção é sua? A percepção é... Você fica ali junto com eles o tempo todo? Com o grupo de trabalho nosso lá, né? O atendimento direto deles é comigo, né? Como chefe de divisão, eu tenho tenho que ter essa percepção de detectar a necessidade deles. Então, no dia a dia, a gente conversa, pergunta se está tudo bem, aborda o estudante, se a gente tem uma percepção que ele está muito aquado, por exemplo, dentro do dormitório dele, mudou a rotina dele, aí a gente já chama ele, e daí, está tudo bem, como é que está o curso, as coisas estão tudo bem, está precisando de ajuda. Aí a gente consegue criar um vínculo com ele para ele se abrir para a gente e a gente encaminhar ele, direcionar ele para o serviço de atendimento para poder ajudar ele a concluir a graduação dele. Hoje são mais homens ou mais mulheres? A média meio a meio. Meio a meio. Você tem uma noção mais ou menos dos cursos, a maioria? De qual o curso que é a maioria dos estudantes lá? A maioria, hoje, por exemplo, serviço social tem bastante. Serviço social... agronomia tem. Na verdade, assim, não tem um grau muito elevado de diferença, tá? Vamos dizer assim, dos 80, assim, a gente faz uma média assim, de 15% a 20% de cada curso, mais ou menos. Mais ou menos, todos os cursos. Na época de vocês, tinha algum curso mais acentuado que o outro na Casa do Estudante ou não? Ou era todos os cursos? Na minha época lá, a maioria era de humanas, né? A maioria era de humanas. Daí tinha mais a galera que que necessitava mais da casa, que eram os cursos integrais, né? Que realmente muitas vezes sem condições nenhuma. Quem é humanas, por exemplo, foi humanas. Eu fazia alguns bicos, né? Eu consegui estágio, 6 meses de UEL, eu consegui um estágio na Cacique. Então já me aliviou. Então tinha 6 meses, já peguei um estágio na Cacique. Na época, uma grana boa. Tinha convênio médico, restaurante na Cacique, o ônibus pegava o frente da Casa do Estudante. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Não, perdão. Eu nasci no Paraná, mas morei minha vida em São Paulo. Eu vim para estudar. Você só veio só para estudar? Daí resolvi ficar para Londrina mesmo, Paraná, e não quis voltar para São Paulo para morar mais não. Aí a família ficou toda lá? Não, um ano que eu estava aqui, da minha mãe veio. Da minha mãe veio morar em Nova Santa Bárbara. Entendi. Daí eu continuei morando em Londrina. Mas não aqui em Londrina? Nova Santa Bárbara. Londrina você ficou sozinho? Sozinho. Depois então de um ano a Casa do Estudante foi extremamente importante socialmente também. Totalmente, nossa, ela me salvou a minha vida mesmo, literalmente mesmo. E daí falando dessa questão de pessoas assim, super inteligentes, eu lembrei de um caso muito legal, de um rapaz, um Márcio, ele fazia física na minha época. E ele contou uma história pra mim que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele falou que ele morava em Açaí. Uma vez passou um avião, disse que ele apontou pra mãe dele assim, um dia eu vou andar de avião ainda. E ele também trabalha na roça assim, sabe? E ele falou, você é doutor, mãe. Daí quando ele falou, como foi no colegial, eu precisava prestar faculdade e tal, né? Ele disse, mas não vou passar, não, muito concorrido isso aí. Daí eu falei, presta física na UEL, é facinho de entrar. Daí eu gostava de matemática, prestei física. Ele contando. Hoje em dia também parece que o cara, eu perdi contato com ele foi fazer doutorado na Alemanha e mudou a vida dele. Ele falava de física, o Marcão, ele pegava um cálculo de física, assim, 10 folhas de cálculo, como fosse uma poesia. Ele ficava contando pra mim, eu não entendia nada que ele estava falando, né? Que eu sempre fui de matemática, né? Mas ele falava aqueles negócios que fosse uma poesia. Amava matemática, física. Cara, ele se encontrou ali. A Casa do Estudante, a UEL salvou a vida dele, fez ele mudar também de vida. E eu também fui o primeiro da minha família também a fazer uma universidade, né? Então, e ele também foi o primeiro da dele, e a gente vê essa realidade entre Casa do Estudante. Muitas vezes a Casa do Estudante foi o trampolim para aquela família mudar de vida, porque é um ciclo, né? Quando a gente quebra esse ciclo, o Paulinho quebrou o ciclo da família dele, da roça, eu quebrei o meu, e ele quebrou o dele também, para a gente ir melhorando mais. O choque de realidade, eu sair da sua cidade para chegar no ambiente coletivo com tanta diversidade, é complicado. Porque até então, vem da cidade pequena, mas agrega tanto isso aí, Marcos, não tem noção. Porque nas primeiras semanas você já percebe que você foi acolhido? Ou ainda você fica assim nas turminhas? As primeiras dia que eu cheguei na casa, o Ralfino falou assim, fica aí. Eu falei, meu Deus, mas nem passei. Não, fica aí, tem quarto, em cama aí, vai ficando aí. Comida também? Não, comida não tinha, né? Naquela época tinha um restaurante universitário, tinha acabado de inaugurar o RU, quando eu entrei. Daí a UEL subsidiava. Eu lembro que o preço, Marcos, era mais barato que uma Coca-Cola. Isso eu lembro. Era mais barato que uma Coca-Cola, eu podia almoçar. Daí que a gente fazia, era duro, né? A gente almoçava mais no finalzinho da tarde, pra aguentar o dia inteiro, né? Olha só, era uma alimentação. Ia de carona ainda. Chegava no Humaitá ali, a Casa do Estudante ali, ficava com o dedão ali, pegar uma carona até o UEL ainda. Tem isso, né? Sim, é divertido. Isso, né? Ô Paulo, a estrutura que a gente percebe, ela é uma estrutura física.
mas a estrutura psicológica, a estrutura de processos, ela é muito maior do que apenas o quarto e o restaurante. É muito mais de, às vezes, sentar no bem-fio, sentar no quarto para bater um papo, pensar num horizonte, porque as realidades da maioria das pessoas que estão ali são realidades quase iguais. Todo mundo conversa sobre dificuldade. Agora, os sonhos, cada um planeja o seu, não é verdade? Exatamente. O interessante é que na época da Casa Estudante tinha assembleia para nós tomarmos decisão. E era uma assembleia assim que saía quebra-pau, e tinha os bons oradores. Então a Casa Estudante, ela, além da faculdade que a pessoa faz, ela faz como se fosse um segundo curso. Pelo menos na minha época era assim. Todos que passaram pela Casa dos Estudantes saíam um tanto mais diferenciado daqueles que fazem o curso básico. Eu vou chamar hoje de curso básico você fazer só a faculdade. É muito pouco. Tem que ter um complemento. E a Casa Estudante, na nossa época, era esse complemento. Fazia com que cada um tinha que saber se defender, defender o grupo, ver o que estava acontecendo. Para que você tenha uma ideia, Marcão, eu, na época, eu era diretor da Casa Estudante, eu falava com o Fiore, que era o reitor, sem marcar audiência, desde que ele não estivesse em reunião. Por quê? Nós trabalhávamos administrando o restaurante da UEL. Então, chegava lá na reitoria, falava, eu desejo falar com o reitor. Ele está. Aguarda que ele está terminando uma reunião. E já era atendido. E a UEL dava todo atendimento para nós, a manutenção. Só que a gente tinha que dar em contrapartida? Nós tínhamos que gerenciar o RU. O RU, nós que contratávamos as funcionárias. Hoje, nós temos uma ex-colaboradora com 93 anos, dona Leonilda. Nesse encontro, ela vai ser homenageada. E para nós, aquelas servidoras, eram nossas mães. Paulo, você já almoçou? Aquilo para mim me tocava assim fundo. Por quê? Às vezes chegava mais tarde e tinha que comer fora de horário. E ela vinha como se fosse a minha mãe e dizia, Paulo, você já almoçou? Mas não era só com o Paulo. Era com a Ana, era com a Maria, era com todas as pessoas que moravam lá. Então nós temos essas pessoas como nossas mães mesmo. Valeu a pena morar na Casa Estudante? Valeu. Qual que é a origem da Casa do Estudante? Você que pode contar um pouco da história da fundação. Como que ela funcionava antes de ir para o campus? Antes de ir para o campus, eu sei assim até um tanto que não era Casa Estudante, era um pensionato, e aí depois foi doado esse pensionato para o UEL. Aí a UEL abriu as portas para a Casa Estudante. Entendi. É mais ou menos isso, né? Sim, era um prédio do antigo Instituto Filadélfia, né? Que ele tinha anexo o restaurante universitário, então foi aberto primeiro o restaurante universitário, aí logo em seguida começou até o acesso dos estudantes, e foi anexado daí pela universidade toda a estrutura para atender, tanto em alojamento quanto o restaurante. Né? Porque nós estamos aqui reunidos, porque logo nós teremos um evento comemorativo, né? São 50 anos, né? E para isso, como é que vocês estão organizando tudo isso? Organiza via a universidade, via os alunos? Eu estou percebendo que vocês estão querendo reunir até com as cozinheiras, Sim. Com o pessoal de trabalho, o pessoal que já trabalhou lá. É uma homenagem a todos eles, É uma homenagem a todos eles. E o interessante é que na época você acabava pegando o apelido da pessoa. Cebolinha, por exemplo, era meu apelido. Mas se alguém perguntar, você conhece o Paulo Menezes? Não conheço, mas o Cebolinha conheço. Então, em 2012, o Maurício e o Vlamir teve interesse, falou, Paulo, vamos reunir o pessoal que passou pela Casa Estudante? Isso em 2012. Aí nós fizemos um primeiro evento lá em Jacarezinho, compareceu mais ou menos uns 18 ex-moradores, e aí 2 anos depois fizemos outro, e em 2015 fizemos um grande aqui em Londrina, na Chácara Graciosa. Aí sim, contou com 2 dias de atividade, 120 ex-moradores. Olha só. E o mais difícil, inclusive o Marcos. Fiz amizade. O mais difícil era você localizar as pessoas, porque era na época do telefone, era caríssimo. Você tinha que ligar de TIM para TIM, de Vivo para não pagar um diferencial. E eu comecei a buscar os moradores. E nós conseguimos levantar 286, é um número grande. E para esse evento de agora, dos 50 anos da CUEL, já está confirmado 118 pessoas, ex-moradores. Muito bem. Amigo, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta daqui a pouquinho com 50 anos da Casa do Estudante da Universidade Estadual de Londrina. Estou aqui com quem hoje organiza, não é? Que é o Jailson.
e com o Cebolinha, no bom sentido, Paulo Menezes e o Marcos Afonso, que foram moradores, gestores, dirigentes e principalmente carentes que sobreviveram e hoje estão aqui para contar essa bela história. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta com 50 anos da Casa do Estudante da Universidade Estadual de Londrina, com o Marcos Afonso, com o Jailson Aparecido e com o Paulo Menezes, batendo um papo a respeito de histórias passadas, histórias atuais. Jailson, a estrutura hoje, obviamente, ela está muito bem localizada, tem estatuto, né, diretrizes, né, você tem orçamento, mas nem sempre foi assim, né? A história da Casa do Estudante, num processo todo, começou como? Nos anais da história. Então, Marcão, acho que é importante a gente registrar isso, né? A luta do movimento estudantil, né, ali nos anos 70, logo após o início das atividades da universidade, que buscaram, junto à instituição, uma ferramenta de auxiliar estudantes que advindos de outras regiões. A gente tem que reforçar sempre que todo o trabalho que existe hoje é graças ao movimento estudantil da época, que garantiu um acesso a uma estrutura que pudesse acolher esses estudantes. Aproveitando também, tentar mostrar um pouco do que isso evoluiu para hoje, tá? A moradia, como o Paulo e o Marcos já falou aqui, ela atendia em torno de 40 estudantes, né? Na minha época, chegou a ser 70. Chegou a ser 70. Hoje a estrutura específica da moradia hoje é para 80 estudantes. Tá? Só que a gente tem a ramificação dessa estrutura, que são o auxílio permanência, por exemplo, são 110 auxílios permanência de R$500, que aí ele já trabalha de forma mais não é coletiva, mais universal, porque ele atende o morador tanto fora de Londrina quanto da região de Londrina que tiver numa situação de vulnerabilidade social, ele pode pleitear esse benefício, tá? Com esse benefício ele mora tipo uma república? Daí ele recebe esse auxílio de R$500, né? Daí ele pode, aí vai depender da logística dele. Ele vai determinar onde que ele quer, se ele quer compartilhar com alguém, se ele quer alugar um apartamento. Então esse juntar valor, duas, três pessoas morarem juntas, tal, que é o que muitas vezes acontece. Quando eles têm acesso a esse benefício, eles alugam um apartamento lá e compartilham em 3. Então fica mais acessível para eles, para quem está precisando, né? E hoje, perto da universidade, tem bastante moradia, né? Antigamente não tinha. Há muitos e muitos anos atrás, a universidade estava afastada da cidade. Sempre foi interessante para o governo na época, né, afastar, né? Tanto que a UEL começou que era uma fazenda, né? Fazenda Perubal, né? Quando eu vim morar aqui, quando estava inaugurando também o CUCRA, chamava lá o centro, aqueles prédios lá da UEL, né? Uhum. Também inaugurou ali. Quando eu vim, estava inaugurando aqueles prédios ali. O Parque Universitário. Isso, o Parque Universitário. Uhum. O Parque Universitário, por exemplo, é uma estrutura de apartamentos kitnets que é praticamente voltado a atender estudantes, né? Tanto uma afiliada mora ali, né? Mas é pertinho, sai dentro do UEL ali. Mas é particular. Outra coisa também, Marcos, é bom a gente reforçar que, por exemplo, no atendimento aos estudantes, tanto do auxílio permanência quanto da moradia estudantil, ele já tem, vai no assunto que o Marcos falou pra gente anteriormente, ele já tem subsídio no RU. Ele paga R$1 por refeição hoje. Também, então, como ele disse nas palavras dele anterior, não se paga uma Coca-Cola com R$1. Entendi. E se come bem, hein? E se come muito bem, graças a Deus. E também o estudante morador da moradia estudantil, por exemplo, ele também recebe, durante no início de um mês, ele recebe uma cota ou de leite, café ou chá, para ajudar ele num café da manhã, uma coisa básica, pelo menos para ele falar assim, eu tenho uma caneca de leite, ou um café, ou um chá para mim tomar de manhã cedo antes de ir para a aula. E a gente disponibiliza todo dia também uma unidade de pão, para ele poder fazer esse café da manhã e pelo menos se preparar para a luta do dia. Melhorou bastante da minha época, então. Paulo, daquela época não tinha. Tinha. Por quê? Porque nós administrávamos o RU. Então toda a compra e mantimento, a gente fazia o café da manhã, já servia o café da manhã para os moradores e o almoço. E só que tinha a contrapartida de trabalhar no restaurante durante o horário do almoço. Então tinha em torno de 6 ou 8 trabalhando para servir bandeja, um no caixa atendendo, outro no refrigerante. Então sempre teve o morador da casa estudante trabalhando para, em contrapartida, pagar o seu benefício.
Em 92 você assumiu a presidência da Casa do Estudante. Como que era a dinâmica de gestão naqueles tempos? Existia apoio da universidade, responsabilidade, você está comentando comigo, que era quase 70-30 de vocês com a universidade. A universidade passava de vez em quando por lá, vocês faziam reuniões periódicas, tipo assim, olha, pessoal, nós estamos vindo aqui da universidade para dar uma olhadinha, ou vocês que levavam as informações para a universidade? Não, era bem tranquilo, porque como nós administrávamos, e tinha toda a universidade não dava o dinheiro para nós, ela dava o alimento. Ela fazia a licitação pública e comprava a carne, todo o alimento, e aí nós contratávamos as cozinheiras, a água e luz nós que pagávamos, com o dinheiro da venda do alimento. Então era um trabalho bem empresarial. Uma gestão assim mesmo. Era uma gestão, um trabalho de sucesso. E com isso facilitava o andamento e o atendimento do RU. Só que o RU naquela época atendia em torno de, entre almoço e jantar, em torno de 700 a 800 refeições por dia. Sábado bastante. Somente o almoço. Era bastante. Era muita era gente. Só estudante da UEL que comia? Só da UEL. Por quê? Porque a UEL bancava o alimento, então não poderia, sem ser da UEL, se alimentar no restaurante. Como que era o controle disso? Carteirinha? Tinha carteirinha. Entendi. Na minha época, vocês pegaram uma fase boa ainda, porque na minha época não tinha. Quando eu fui morar na casa, já não tinha aquele RU ali. Daí estavam inaugurando o do campus. Né? A gente não tinha pãozinho, não. A gente tinha que comprar o pãozinho nosso. E daí, no final de semana, a gente fazia um almoço coletivo, geralmente, né? Então isso aí era legal, porque o cara chegava com arroz, eu chegava com feijão, chegava com pedaço de carne, e ele fazia um almoço coletivo. Era um grupinho fazendo uma comida ali, outro grupinho fazendo uma comida ali, sabe? E todo mundo se ajudava. Vocês comentaram que teve namoro, casamento e filho. Sim, né? bastante. As festas eram legais? As festas que faziam festa dentro ou fora? Na minha época a gente fazia umas festinhas lá dentro também, assim. Festinha nossa, chamava os amigos de fora, de outras repúblicas, né? Mas legal, vamos falar isso aí de filhos que nasceu. Tem dois casos interessantes. Quando eu fui morar lá, a Fabiola, né? Ela também estava morando no esse quarto coletivo até a gente arrumar a nossa vaga, né? Ela estava grávida do Martoni. E daí tem uma amiga nossa, Ana Cristina, ela chegou a fazer educação física, ela não sabia que estava grávida ainda. Daí ela foi, na primeira semana, ela torceu o pé. Primeira semana torceu o pé lá na UEL. Daí ela foi pro Nubec, daí foi lá, daí descobriu que estava grávida. Então ela torceu o pé e estava grávida. Nesse inteirinho nasceu duas crianças na época que estavam lá, o Martoni e o João Pedro. E até hoje tem contato com eles. Sabe, cresceram, a Fabiola está em Portugal, a Ana é professora de educação física lá em Avaré, aquela região de Avaré, sabe, o filho dela é um adulto, a gente vê todos eles crescendo, sabe, desde bebezinho crescendo. Então foi uma época muito legal assim na casa, para eles principalmente como crianças ali. Porque eu tenho certeza uma coisa, não só a Casa do Estudante, mas a maioria dos estudantes, dos alunos que passaram por Londrina, que se apaixonaram em Londrina pela cidade, por pessoas, constituíram suas famílias, né? A Casa do Estudante, querendo ou não, eu não sei se vocês têm números exatos, mas em 50 anos são milhares e milhares de alunos que passaram por ali e muitos ganharam o mundo. E muitos continuaram em Londrina por causa das suas paixões. Muita gente se apaixonou, casou e continuou aqui. Mas acho que a maior paixão de Londrina, cara, não é mulher não, é a cidade, hein? Eu me apaixonei pela cidade aqui. Tanto é que eu me aposentando eu volto pra cá, né? Mas eu me apaixonei por Londrina. É mesmo? Ô Paulo, você passou por aqui e foi embora? Eu passei... Depois que você saiu da Casa do Estudante? Eu saí da Casa do Estudante e fui para Cascavel. Fiquei lá 10 anos e voltei para Londrina. E hoje eu permaneço em Londrina há 25 anos. Mas aí, quando você já saiu daqui, aí o que você fez? Você fez concurso público? Não, eu saí daqui e já fui ser empresário lá em Cascavel. E aí a vida de empresário tem os altos e baixos. E aí eu acabei voltando para Londrina. E aí deu tudo certo. Hoje eu me considero que o meu trabalho e o meu aprendizado enriqueceu o que eu estou fazendo hoje. Eu estou trabalhando no governo federal. E lá a gente pode doar um tanto mais do nosso aprendizado naquilo que aprendemos aí no passado, até passando pela Casa do Estudante. Lógico que todos vocês foram marcados por momentos na Casa do Estudante, mas eu penso que o pensamento maior é a coletividade. É o que vocês aprenderam na coletividade. Esses movimentos estudantis, no fundo, são pensamentos coletivos, na verdade, são reivindicações justas que se faz no coletivo. Então, é um aprendizado do coletivo, muito mais do que o curso que você faz dentro da universidade. Na Casa do Estudante, você aprende a trabalhar com o coletivo, não é? Na nossa época, sim. Por quê? Porque você tinha que conviver com quem fazia direito, medicina,
Então, nossa conversa do bate-papo era produtiva, 100% produtiva. Isso valorizou bastante e enriqueceu a conduta dos ex-moradores. Hoje você vê todos eles bem-sucedidos. Eu chamo assim, o que é bem-sucedido? É aquele que fez e deu certo no que ele queria fazer. E a Casa do Estudante proporcionou. Por quê? Porque morava e tinha as assembleias. Essas assembleias era tudo. Era o grande aprendizado de como ter boa oratória, falar em público. Isso ajudou e ajuda muito quem mora em casa estudante. Ah, verdade, porque se tem uma boa oratória, acaba tendo o quê? Sim, você vai estar bem lá na vida. Tudo é oratória. Tudo é oratória, Tudo é oratória. E lá passou vários. Grandes oradores. Grandes oradores. É. E normalmente não era, às vezes, daquela profissão que tinha. Não era o cara de letras. Não era o cara de letras, não era o cara de direito. Não era, né? Não. Às vezes tinha um curso que não tinha nada a ver. Nada a ver. E hoje, o que nós podemos dizer? O que a casa traz para Londrina? A pessoa vem de fora, vem morar aqui, a cidade ainda auxilia. Vocês não fazem ideia dos moradores que estão permanecendo em Londrina e dando uma melhor saúde, um melhor tratamento odontológico, na área da educação, porque fizeram a faculdade e acabaram se enroscando em Londrina. E eu posso dizer que 70% permanece em Londrina. São os melhores médicos do coração, os melhores odontólogos, os bons professores passaram pela Casa Estudante. Exatamente. Essa é a percepção que a universidade tem hoje também, que, querendo ou não, às vezes é um núcleo que chama atenção, mas que com os 50 anos eu penso que a reitoria, os diretores, o pessoal hoje tem que ter essa visão, né, que a Casa do Estudante ela é preponderante na vida dos estudantes, né? Hoje nós temos aqui a opinião de quem passou por lá, na verdade, continua trabalhando, mas entregando para a sociedade essa história, não é verdade? Tem sim. que ser perpetuado, né? Ah, sim, Marcos, com certeza. Eu acho que assim, por parte da administração está tendo um empenho muito grande em valorizar esse espaço, né? Como eu citei em off para você em algum momento, a gente nos últimos 6 anos tem feito um investimento aí acima de $500 mil. Isso é em questão de material, infraestrutura, para trazer qualidade de vida para os moradores e garantir isso, que tudo que o Paulo e o Marcos vivenciou de uma forma melhor possível, tá? A gente tem, por exemplo, assim, dentro da história deles, eles tinham um perfil diferente de lutar pelas coisas. Hoje, o perfil do estudante é diferente. A gente tem um pouco de individualismo, que é de cada um também, que eles são mais fechados do que o perfil do morador antigo. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso no dia a dia para garantir que a coletividade, que é o que ele falou para a gente que é essencial na vivência da moradia estudantil, que ela seja interativa entre eles. Porque o que garante a estabilidade da moradia estudantil, na realidade, é a interação entre os moradores. Exatamente. Então você percebe que é um pouco diferente pela tua experiência, que você já tem bastante anos, já que você percebe que durante esse tempo que você está lá fazendo a gestão e o período que eles passaram, existe uma diferença nos jovens de hoje em dia que você está percebendo isso? Sim, no perfil individual de cada um, né? E até no jeito de, por exemplo, de trabalhar a moradia estudantil. Por exemplo, na época deles, como eles faziam a gestão, é um pouco diferente. Hoje, como tem a administração à frente da moradia, a gente não deixou de valorizar a participação do morador, que isso que é importante, porque a gente tem um conselho coletivo lá dentro, tá? Que faz junto com a gente a gestão na realidade. Tem assembleias, não? Tem assembleia, tem reunião, tem um regimento, né, montado próprio que até eu falo para o pessoal assim, o que faz a gestão da moradia? É o regimento da moradia, que foi construído com o conselho consultivo, da época que foi quando a moradia foi passado para a instituição, tá? Então, o papel do Jailson, qual que é o papel do Jailson dentro da moradia estudantil? Garantir, na realidade, que o regimento construído em coletividade seja cumprido. E trabalhar assuntos extra-regimento que precisam ser abordados no dia a dia e, principalmente, o acolhimento, o tratamento humano para esse estudante se sentir em casa. Porque, na realidade, lá é a casa dele, é o espaço dele. Então ele precisa, a hora que ele chega, a gente tem que ter um carinho especial para a hora que ele vir, a mãe. A gente recebe mãe e pai lá hoje, que vem trazer o seu filho, vem conhecer a moradia com o seu filho. Porque tem o temor de deixar seu filho longe de casa. Exatamente. Então a gente tem que, na hora que esse pai, essa mãe chega, a gente tem que receber eles com bastante carinho para que eles sintam realmente que o filho dele vai estar protegido
sobre os braços da universidade. Quem se forma normalmente volta para agradecer depois? Volta. A gente tem muita visita que os estudantes voltam com filhos. É emocionante, né? A gente não tem, por exemplo, situação de filhos que nasceram lá a partir de agora, da institucionalização da moradia dentro do campus. Mas a gente tem diversas histórias de relacionamentos que começaram lá dentro, que se formaram famílias e depois eles vêm trazer os seus filhos para nos apresentar. Ah, que legal. Que é o mais gostoso do nosso trabalho, na realidade, é isso. Sensacional. É a hora que eles vêm trazer os filhos deles para poder mostrar para a gente, apresentar para a gente se sente um paizão, realizado né? no trabalho que a gente executa no dia a dia. Não, sensacional. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial e a gente continua aqui batendo papo a respeito dos 50 anos da Casa do Estudante, que é extremamente importante, né? Começou com os movimentos estudantis, né? Alunos de diversas áreas, né? Que em comum acordo sempre fizeram pelas suas reivindicações, criou esse ambiente propício para que hoje a universidade tenha a gestão, né, e que não deixe nunca de se preocupar com todos esses estudantes que fazem a diferença em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo. A gente já volta, não sai daí. O assunto é 50 anos da Casa do Estudante da Universidade Estadual de Londrina. Muito bem, amigos, estamos terminando o nosso bate-papo a respeito dos 50 anos da Casa do Estudante, que, querendo ou não, a Casa do Estudante da Universidade Estadual de Londrina faz parte da cultura dessa cidade. Cultura essa do quê? De movimentos estudantis, cultura de alunos que saíram às ruas, alunos que saíram para suas reivindicações, não é verdade? Movimentos estudantis válidos, concretos, importantes, para que hoje a própria universidade tenha, né, acampado em seu território a Casa do Estudante. Na verdade, que há muitos anos atrás não era e hoje é e faz parte da gestão da universidade. Fico muito contente, Jailson, pela sua chefia na divisão de moradia estudantil, esse pensamento muito mais plural, na verdade, atual, moderno, de entender as necessidades de todos os estudantes e perceber o quanto que é importante verdadeiramente. Você já sabia, a universidade já sabia, agora com 2 ex-moradores, né, a percepção parece que aumenta, principalmente que eles estão aí reunindo mais de uma centena de ex-moradores que estarão dia 3 de maio em uma reunião festiva, comemorando esse apoio que a Casa do Estudante deu na vida de todos eles. Então eles vêm para agradecer mais uma vez, né? O tempo todo eles são agradecidos, você percebe o quanto é que isso fez diferença na vida de todo mundo. E a devolutiva é a sociedade, nós ganhamos com tudo isso, a sociedade ganha, não é verdade? Então a universidade proporciona e quem ganha são todos nós, a população da universidade. Obrigado pela sua presença, Jailson, mando um abraço a todo o pessoal da reitoria, da sua divisão, que faz com que a gente tenha a noção de mais esse capítulo da história da nossa cidade. Parabéns e muito obrigado pela sua presença. Marcos, eu que agradeço, tá? Agradeço ao Paulo, o Marcos também aqui, por proporcionar a nós, da divisão de moradia estudantil, esse espaço, esse ambiente para poder falar sobre o trabalho executado pela universidade para atender esses estudantes, que é tão importante para nós. Tá? Queria agradecer também a professora Beth Elmer Finati, que é uma das percussoras do meu trabalho na junta da moradia estudantil, através do reconhecimento do empenho nosso no dia a dia. A professora Ângela também, que hoje está à frente da divisão de moradia estudantil. E não deixar de agradecer a professora Marta, a professora Ailton, que nos tem auxiliado bastante, dando continuidade ao serviço do professor Sérgio, que era o antigo reitor, e o Dr. Lécio, que sempre nos ajudou bastante também, tá? Agradecer também a minha esposa, que ela, na realidade, é o início de toda a minha história como servidor dessa instituição, e que se não fosse ela, eu não estaria participando de algo tão importante hoje na minha vida. Que bom, que maravilha. Como que é o nome dela? Rosimara. Ah, Rosimara, tô fazendo uma médica Rosimara, você vê? É uma médica Rosimara, tá certo, muito bem, muito bem. Marcos Afonso, obrigado, viu, amigo? Obrigado, nós nos conhecemos lá em Telêmaco Borba, ele é apaixonado pela biblioteca, apaixonado pela profissão, me deu um livro sensacional, um livro que estou lendo ele aos poucos, né, sobre a história da família Klabin Laffer, né, Klabin Laffer, e que mostra o desenvolvimento daquela região de Telêmaco Borba. Eu gosto muito de ler e eu percebo que você faz a diferença na prefeitura lá de Telêmaco, principalmente como servidor lá da biblioteca. Parabéns. E tudo surgiu, e tudo começou em Londrina.
não é? Verdade, começou na UEL aqui, né? Exatamente. Estudante aqui. Mas, então, eu queria agradecer, Marcos, aquela vez que conhecemos lá em Telêmaco Borba lá, eu lembrei na hora, assim, conversando com você, assim, vai ter o evento na nossa casa estudante. E nada melhor do que você fazer essa divulgação aqui em Londrina. Porque daqui, de repente, consegue encontrar outros moradores, né? E quem estiver ouvindo a gente aqui, ó, que for ex-morador da casa estudante, entre em contato aqui com a gente aqui, ó. Vou deixar meu telefone, depois o Cebolinha vai deixar o dele também. Vai também ter o Marcão Careca, que entrar em contato com ele aqui, ele passa pra gente, tá? Bom, meu telefone é 42 984 13 6141, tá bem? Eu moro em Telêmaco Borba, né? Mas fui ex-morador da casa estudante e foi algo assim maravilhoso para mim morar ali, sabe? Eu fiz 3 faculdades da minha vida: a UEL, a parte técnica, a familiar, quando eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho, e essa convivência na casa estudante, que foi algo que também que me fez eu crescer muito como ser humano, morar esse grupo de pessoas e cada um numa parte do Brasil, onde conhecer um pouco cada um, aprender a conviver em sociedade. Isso aí me agradeceu muito, 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 sabe? Eu só tenho a agradecer ao El, sabe? As pessoas que passaram por mim, que me auxiliaram, minha mãe, meu pai, sabe, que não estão mais aqui, mas me incentivaram a estudar, me incentivaram a fazer algo diferente, sair daquele ciclo que eu tinha, que a família tinha. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que de uma maneira ou outra me ajudou. E Telêmaco Borba, tá tudo bem lá? Tudo tranquilo? Telêmaco Borba tá aquela maravilha, cidade linda, né? Maravilhosa. Linda. Uma cidade onde tem 95% de árvores, né? PS, né? O resto é tudo floresta. E também deixar um abraço lá pro meu amigo Edson, né, meu secretário e amigo, né, que me liberou para estar aqui hoje nessa entrevista aqui. Não, muito feliz com todos vocês lá. E aguardar você lá para mais um almoço no Harmonia Clube. Preciso, Harmonia Clube sensacional. Eu fui para lá, eu fiquei. Deu um déjà vu lá, né? Deu um déjà vu, rapaz. Cara, eu conheço esse lugar de algum lugar na minha vida, porque é um lugar maravilhoso, uma cidade plena, uma cidade bonita, né? Muito bem administrada pela prefeita, não é? Então, prefeita Mara Rita. Muito obrigado a todos vocês, Telêmaco Borba, que nos receberam extremamente bem lá nesses últimos eventos, né? E nós temos que fazer esse tipo de parceria mesmo. Sempre nós nos reunimos em vários secretários de cultura de toda a região, né? Veio o secretário de cultura desde Ponta Grossa, de toda a região, para a gente conversar a respeito de como fazer o incentivo, né? Da cultura, do lazer, do entretenimento em benefício da população. E Telêmaco Borba tem um grande exemplo com todos vocês, principalmente você à frente da biblioteca, que faz com que as pessoas tenham uma noção cada vez mais do ler, do saber. E tudo isso adveio também da casa do estudante. Advém das nossas histórias. E a sua história foi na casa do estudante. É isso que eu acho mais importante. Você entendeu? Amigo, agente federal, olha só que interessante uma coisa dessa. Quem diria? Sai lá da roça, lá do sítio, não é verdade? Caminha pela vida, caminha por várias profissões, mas nunca se esqueceu da casa do estudante, que foi muito importante na sua vida, viu, Paulo? E eu não esqueci só da casa do estudante, e na época das férias, o que eu fazia? Eu viajava o Brasil dando palestra nos colégios, incentivando para que eles conhecessem as casas do estudante. E aí eu citava Londrina, ia para Campo Grande, Araçatuba, Campinas e alguma cidade aqui do Paraná, sempre divulgando moradia estudantil. Por quê? Porque a gente sabia que tinha outros carentes que não tinham esse percebimento da existência de casa e moradia do estudante. Então esse foi um trabalho que a gente divulgou através de livros. Publicamos 4 livros divulgando o talento da UEL. A gráfica da UEL ajudou em algumas partes a editar esses livros. A imprensa do Estado na época podia, hoje talvez já não teria essas mesmas condições, mas o trabalho de divulgar sempre moradia estudantil. Vale a pena divulgar. É esse o trabalho da emissora aqui hoje. Como está sendo ouvido e uma boa audiência, vai fazer com que aquele que está lá no interior pense em mandar o filho para uma cidade onde tem casa do estudante. E Londrina é uma delas. Exatamente. E não era essa a realidade há muito tempo atrás, né? No seu tempo não tinha. Não, no meu tempo não tinha. E quando tinha, era uma vaga a cada 6 meses para 40 carentes. Era muito difícil. Hoje já está mais fácil fazer um curso superior, mas na minha época não. Nós estamos falando dos anos 80. Dos anos 80, muito bem. 80. Bom, então, para finalizarmos nosso bate-papo, dia 3 de maio, teremos a festa dos 50 anos, mas é um evento fechado, numa chácara aqui em Londrina, e que vocês vão fazer questão de reunir entre os estudantes
também familiares e principalmente, será que a ex-cozinheira estará presente? Sim, ela estará, está com 93 anos, estará presente. Paulo, eu vou, para nós é uma alegria. Será sensacional. E aí nós vamos ter que homenageá-la. Que bom, que bom, que bom. Bom, o contato mais uma vez, para que se você foi estudante, né, e morou na Casa Estudante por todos esses anos que existe, né, qual que é o telefone para se a pessoa falou, eu morei lá e eu não fui convidado para esse evento. Tem que ter morado lá, tem que ter sido estudante da UEL. Qual que é o telefone mais uma vez? O nosso telefone aqui, passar o meu, né? 42 98413 6141. Então, quem for morador, estiver ouvindo aqui, quer participar do evento, entre em contato com a gente lá. Muito bem. Amigos, nós estivemos aqui batendo um papo sobre os 50 anos da Casa do Estudante da Universidade Estadual de Londrina. O Jailson Aparecido, ele hoje é o chefe de divisão de moradia estudantil há 6 anos, né? Mas trabalha na moradia estudantil há 14 anos. Que legal que começou lá como servidor, limpando, arrumando, pintando, cuidando e hoje é o chefe. Isso é interessantíssimo, mostra o seu crescimento pessoal, graças também à sua esposa que você agradeceu, não é verdade? Mas é uma história de vida lá dentro. E o Marcos e o Paulo são ex-alunos, né? Gratos, que reconhecem o tamanho da importância da casa, graças também ao movimento estudantil que sempre lutou por melhoria, sempre lutou para que tudo isso acontecesse e fosse realidade hoje. Estou muito contente com a presença de vocês, homenageando aqui também a universidade e todos os moradores. Que Deus os abençoe, viu? Com muita saúde, com muita paz. E obrigado, porque tudo isso aconteceu por causa do Marcos Afonso no encontro nosso lá em Telêmaco Borba, alguns dias atrás, não é verdade? E disso tudo surgiu esse nosso bate-papo. Que assim seja. Viva aos 50 anos da Casa do Estudante. E até semana que vem, se Deus quiser, aqui no podcast Marcão Careca. Eu tenho certeza que ele há de querer.